mudados, a cultura foi reformada. Os portugueses, eles chegam e eles vão colocar a cultura deles, a língua deles. Então, o nosso país desde sempre já começou debaixo de uma mistura muito grande, uma mistura cultural. Agora nós vamos ter o envolvimento do paganismo dos índios com o catolicismo dos portugueses. Agora nós vamos ter a chegada dos escravos. O Brasil foi possuído por seitas e religiões onde, às vezes você não percebe, mas nós somos influenciados por isso até os dias de hoje. O Brasil é uma terra onde você erra, você falha e você não leva consequências disso. Isso incentiva mais. Por volta do ano de 1820, em Pernambuco começou uma revolução através de um general. Eles não estavam mais aceitando a opressão portuguesa. A família real volta para Portugal e deixa que o seu herdeiro agora vai oprimir, vai continuar. O povo não aceita. Ano de 1822, dia 7 de setembro, chega na carta desse governante assim, a mãe escrevendo, é para você declarar a independência desse país aí. Irmãos, nós somos nação já faz um bom tempo, mas nós somos independentes faz por volta de 196 anos só. Mas você sabe qual que é o perigo, Clodoaldo, da gente viver tanto tempo preso e depois ser livre? Que se você prende um pássaro, ele nasce no cativeiro, ele se desenvolve no cativeiro, você solta ele não sabe o que ele faz, ele morre. Muitas pessoas não podem usufruir da liberdade porque não têm consciência para isso. Deus não pode abrir a mente de muitas pessoas, pastor, porque senão ela faz lambança. Só que nós estamos chegando, gente, em dias em que as pessoas estão começando a ser despertadas. Esse dia para nós é um dia profético. Esse dia é um dia onde você vai poder criar suas diretrizes, mas não façamos como o nosso país fez. Você sabe o que foi pior? Quem oprimia o brasileiro eram os portugueses. Agora o brasileiro vai oprimir o próprio brasileiro, porque Portugal saiu do Brasil, mas a cultura portuguesa permaneceu. As libertações desses dias, gente, não são mais libertações dos demônios saírem de nós. Ouça-me, por favor. São libertações da cultura dos demônios saírem de nós. As curas desses dias não são mais curas onde Deus vai curar o seu corpo somente. Ele vai curar a sua mente. Porque você ora por uma pessoa ser curada, hoje ela é curada, mas a mente dela continua uma mente de enferma. O resultado disso é ela vai chamar a doença para ela nos próximos dias. Nós temos que parar para pensar que nós temos dado voltas e voltas, fazendo cultos e cultos e não temos chegado a lugar nenhum. Porque nós não curamos a raiz do problema. Aleluia. Glória a Deus. Porque às vezes a gente quer viver uma vida de liberdade em Deus sem ter responsabilidade. Deus nunca vai dar liberdade para quem antes dele não deu responsabilidade. Aleluia, irmãos. Então posso te falar algo. Enquanto você não gerar responsabilidade dentro de você, às vezes para Deus te poupar de morrer, Ele vai te manter nessa gaiola, cara. Tendo que vir no culto toda a semana com um problema diferente toda semana, porque você não pode viver sem isso, porque sem isso você desvia. Aleluia, irmãos. Então nós estamos chegando em dias onde o Pai vai nos desenvolver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Nesse meio tempo,
os protestantes, eles chegaram, nós temos a chegada da congregacional, nós temos a chegada da batista, nós temos a chegada da wesleyana, da presbiteriana. O evangelho começa a difundir no Brasil. Glória a Deus. As pessoas vão começar a ser evangelizadas de pouco a pouco. Resultado disso é que um evangelho muito carregado de uma religiosidade. As pessoas não queriam ser cristãs. Porque ser cristão era taxado de não poder fazer as coisas. Aleluia. Posso te falar algo? Talvez você está pensando assim, olha, engraçado, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não adultero, e Deus não me usa. Deus não vai te usar porque você não faz coisas. Deus vai te usar porque você faz coisas. Não pegou? Um evangelho não é uma proposta de parar de fazer coisas. Aí você para de fazer e fala, cara, eu já estou bem. A proposta do evangelho é começar a fazer novas coisas. Então não basta só não fazer. Nesses dias Deus vai colocar você para funcionar. Porque às vezes você fica falando assim, cara, eu não roubo, não fumo, estou dando dízimo. Não, isso não é o que interessa mais nesses dias. O que você não está fazendo, porque o seu pecado é sua obrigação de não fazê-lo. Isso não engrandece em nada você. Não, irmão, faz 20 anos que eu estou dentro da casa de Deus, eu nunca desviei. Olha só, você é tão ruim que você se orgulha da própria santidade. Você transforma a santidade num outro pecado. Aleluia. Esses são dias de colocar a nossa vida para funcionar de uma forma profética. Eu vou te falar algo forte aqui hoje. Segura o cinto que Deus vai falar um negócio com a gente, que hoje você vai fechar a cara, vai chupar limão aí. Mas Deus vai te curar, cara. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos resgatando um evangelho que foi perdido ao longo dos anos. Um evangelho que foi perdido. Nós temos a década de 90, agora nós vamos ter um movimento neopentecostal. As igrejas vão começar a fluir de novo em cura, em milagre, em dons. Uma explosão. O protestantismo cresce. Dos anos 90 até os dias de hoje, nós deslanchamos. Nós temos a chegada de grandes homens de Deus trazendo uma novidade. Deus também agora prospera. Agora crente não precisa mais ser miserável. Oh, glória. Agora todo mundo quer ser crente, porque ninguém vai saber o que está querendo. Porque um evangelho que traz aquilo que a gente quer, irmãos, aí a gente vai, aí a gente se joga, cara. Então as pessoas começam a agregar. Sabe o que é uma conversão de verdade, gente? É você ministrar em um culto falando assim, olha, Deus vai requerer a sua vida. Sua vida será inteiramente sacrificada no altar dos céus. Você vai perder nessa vida ao invés de ganhar, você vai sofrer por causa do amor do nome de Jesus. Você vai pagar altos preços por causa de outras vidas. Você quer Jesus? E uma pessoa levantou e falou, eu quero. Isso é uma conversão. Nós chamamos as pessoas para entregar a vida para Jesus com um evangelho que todo mundo quer. Então as pessoas já nascem de novo desviadas, cara. O resultado disso é esse tanto de gente que a gente tem andado do lado deles. E uma hora ou outra que Deus não dá para eles aquilo que eles tanto precisam, cara. A pessoa fecha a cara, pessoas que não são curadas por dentro. Pessoas que se ofendem por qualquer unha que cai. Deixa eu te falar algo, nesses dias você vai ter que crescer. Nesses dias você vai ter que parar de ficar chorando por causa da conta de água, por causa da conta de luz. Irmão, nós não estamos mais nesses dias. Esses dias já passaram. O motivo do nosso choro tem que evoluir. Nós agora temos que chorar pelas nações, pelos pecadores, pelos bairros. O céu não aguenta mais essa criancice nossa, gente. Essa preocupação com tudo aquilo que Jesus disse que não era para a gente se preocupar, cara. Esse evangelho que é movido pela carência das pessoas, pelas mazelas das pessoas. Ei, rapaz, um pregador hoje do Brasil que vai pregar na Suíça passa vergonha. Porque ele vai lá pregar assim, olha, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, a sua família vai estar bem. Aí o pessoal fala, não, mas nós já temos isso já. Não, mas o vazio, não, eu não tenho vazio. A sua família, a minha família está bem, cara. Eu tenho filho, irmão, como? Irmão,
Brasil por causa do olho grande do brasileiro. Porque nós pegamos a enfermidade das pessoas para promover o nosso ministério em cima delas. Vira para essa pessoa e fala: ai, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Irmão, reage aí, pelo amor de Deus. Eu vou voar no ganho hoje. Dá glória a Deus, faça alguma coisa aqui. Irmão, aperta o cinto aí que nós nem começamos, cara. Glória a Deus. Aperta o cinto, porque nós vamos ver aqui uns negócios que vai te deixar você virado hoje à noite toda. Você não vai nem dormir. Isso, Deus, não é possível. Glória a Deus. Sabe qual que é a pior prisão da nossa vida? É aquela que a gente nem sabe que a gente está preso nela. Aleluia. A pior prisão da nossa vida é aquela que a gente nem sabe que nós estamos presos nela. É quando a gente está vivendo uma vida miserável, achando que nós estamos ricos. É quando a nossa vida espiritual está desgraçadamente miserável e a gente está batendo o peito e falando: aleluia. Aí Deus olha para nós e diz: mal sabe você, filho, que você é uma miserável, pobre, cega e nu. Compre colírio nos meus olhos para que você veja. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Então, nesses dias, Deus vai colocar um espelho diante de nós aqui. Hoje você vai se ver, cara. Nesses dias, Deus vai mostrar para você quem é você. Aleluia. Deus vai mostrar para você o que você tem feito para Ele, se isso condiz com aquilo que você prega. Amém, irmãos? Amém. Nesses dias aqui, irmãos, eu não vim como avivamento, não. Eu vim como profeta. Amém. Amém. Eu vim aqui para liberar o juízo de Deus sobre a nossa nação. Irmão, não que isso, irmão. A nossa nação, ela está precisando ser abençoada. Não, nada disso, irmãos. A nossa nação está precisando de conhecer a mão de Deus, irmãos. Irmãos, nós não precisamos mais das bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus já nos foram dadas. Nós precisamos conhecer um lado de Deus que às vezes a gente pensa que conhece, às vezes a gente não conheceu. Então nós não estamos num momento onde Deus vai nos impulsionar, filho. Nós não estamos num tempo de festa, cara. Nós estamos num tempo de luto. Aleluia. Nós estamos nos tempos que Deus vai levantar profetas e nazireus nos nossos dias. São homens que não usufruem do prazer dessa terra. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. São homens que vivem uma vida difícil, mas poderosa. E o paradoxo do reino de Deus hoje é essa, cara. Às vezes, para você viver uma vida poderosa, você vai ter que viver uma vida difícil. Aleluia. A questão é que a gente quer viver uma vida fácil e poderosa. E isso não vai acontecer, gente. Os homens de Deus que vão se levantar nesses dias para promover um avivamento na nossa nação e fora dela, não são homens que vivem uma vida à la Voltaire, mas são homens que sabem entender o processo de luta que eles estão. Glória a Deus. Então nesses dias nós não vamos mais orar para Deus te tirar da luta, nós vamos orar para você começar a entender o propósito da sua luta. Porque toda vez que Deus te tira do ambiente de confronto, você para de se desenvolver. Eu vou repetir. Toda vez que Deus te tira do ambiente de confronto, você para de se desenvolver. Amém, irmãos? Amém. Irmão, o conforto é o pior inimigo do homem. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso erro, minha santa, é que nós não gostamos de ser confrontados. Eu estava andando de carro nas ruas de Belo Horizonte. E a gente vê que em Belo Horizonte os passeios, eles não são nivelados, não. É um tanto de degrau assim. Você vai andando como se fosse uma escada. As pessoas, elas andam na rua. Por quê? Porque eu falei: Deus, por que as pessoas andam na rua? Às vezes eu estava indo pro culto, irmão. Aí minha irmã me fez jogar: por Deus, essas pessoas estão demais. Ele falou assim: filho, é porque as pessoas gostam de terra plana. Elas não gostam de desafios na frente delas.
Mas a questão é que o que nos vai fazer crescer são os desafios que Deus coloca na nossa frente. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesses dias você vai entender o processo espiritual que você está. Amém? Amém. Gente, eu sei que algumas pessoas têm uma visão assim: não, vai ser aquele culto. Não, não, mas esse culto Deus te enganou, cara. É uma pegadinha. Aleluia. Você falou assim: nossa, eu vou receber. Não, você não vai receber, você vai dar coisas aqui hoje. Você vai entregar a sua alma hoje. Irmão, nós não estamos no dia de receber, nós estamos no dia de entregar. Amém, irmãos? Amém. Quem achou aí Amós capítulo 2? Obrigado, Espírito Santo. Os que forem achando, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amós capítulo 2, verso 11. Podemos ler? Amém. E dentre os vossos filhos suscitei profetas. E dentre os vossos filhos suscitei profetas. Mais uma vez, e dentre os vossos filhos suscitei profetas. E dentre os vossos jovens nascereis. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizareis. Olha para cá, mantenha a sua Bíblia aí. Vamos falar um pouco sobre esse autor aqui, Amós. A palavra Amós, em língua hebraica, é... Quem trouxe papel? Carregador. Diga carregador. Carregador. Aquele que carrega. Amós é um símbolo de um ministério que não acontece mais nos nossos dias. Com os olhos fechados, todo mundo. Precioso Espírito Santo. Qualquer coisa que esteja incomodando o teu corpo, ao ouvir a tua voz, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em o nome precioso de Jesus. Qualquer dor, qualquer incômodo que esteja atrapalhando os seus filhos, em nome de Jesus, saia deles agora em nome de Jesus. Quem está com uma dor no pescoço aqui, agora mesmo, obrigado, querido Jesus. Deus está curando você agora em nome de Jesus. Pai, dores de cabeça, agora de dor, querido Jesus. Os espíritos malignos que tentam resistir, os repreendo agora em nome precioso de Jesus. Sobre essa pessoa, se livre agora em nome de Jesus. Amós quer dizer carregador. E quando eu li essa palavra carregador, sendo um
cristão moderno, eu não pensei em alguém que carrega. Pensei no carregador do celular. Aleluia. Diga glória a Deus aí. Porque naquela época não tinha, mas no nosso tempo tem. Então, preste bastante atenção. Vocês aí estão conseguindo ver aí? Sim? Carregador. Aí eu pensei no carregador do celular. Eu pensei no carregador do celular, e todo homem ele tem que entender que ele é um carregador para as outras pessoas. Aleluia? Aleluia. Às vezes você tem um celular, quem aqui tem? Quanto mais você usa ele, mais você vai ter que deixar ele no carregador, sim ou não? Sim. A vida no ministério é dessa forma. Você sabe por que um homem que manifesta muita unção, ele tem que ficar muito parado? É porque ele gasta muito, então ele tem que repor muito. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso problema é que nós temos uma bateria espiritual e nós não damos tempo para recarregar ela. Jesus chama esse lugar de lugar secreto. Às vezes você já está desligado e nem sabe. Amém? Amém. Às vezes Deus está tentando falar com você e você fala, mas Deus não fala comigo, porque o seu celular está desligado. Ele está desligado porque você não põe ele para carregar. Eu posso te falar algo? O carregador a gente não carrega só apenas nos dias de culto, irmãos. Estou falando que você tem que passar um certo momento do seu dia se recarregando. Aleluia. E alguém que não pode deixar de funcionar, às vezes a própria esposa vai lavar as coisas lá e vai estar se carregando enquanto lava. Amém, irmão? Amém. Então põe aí carregador. No capítulo 1 de Amós vai liberar uma palavra profética contra alguns povos. Para ser mais específico, contra 8 povos. E o 8º é Israel. E você vai ver durante o capítulo 1 e 2 inteiro, Deus falando assim: por 3 vezes você errou e eu vou te castigar, mas por que você fez 4? Eu vou te castigar e não vou retirar esse castigo de você. Ele fala isso durante os seus juízos. Só que quando chega no capítulo 2 em diante, ele vai profetizar sobre Judá e sobre Israel. Engraçado que para os ímpios o juízo é um, irmãos, mas quando chega para Judá e para Israel, o juízo é outro. Você lembra que no reinado de Davi recebeu 3 unções, uma na casa do seu pai, depois ele recebeu uma unção para reinar sobre Judá, e depois ele recebeu uma unção para reinar sobre toda Israel. O reinado de Davi foi um reinado de guerra, diga guerra, mas foi um reinado onde Israel manteve-se unida. Aleluia. Aleluia. Agora quem vai substituir Davi é o seu filho, Melech Shalom. A palavra em língua hebraica, o pacificador. Quem nunca falou Shalom? Shalom, o pacificador. Salomão vai governar no mesmo território. Mas o reinado de Salomão é um reinado de paz, porque o próprio nome dele expressa isso. Ou seja, ele vai reinar de acordo com a identidade dele. Você sempre reina de acordo com a sua identidade. Aleluia. Aleluia. Então tudo que você faz é nada mais, nada menos do que um reflexo de quem você mesmo é. E o reinado de Salomão foi um reinado de paz. Mas a Bíblia diz que no reinado de Salomão, depois desse reinado, há uma divisão. Israel
e Judá. Há uma divisão em todo o território. 11 tribos, ou melhor, 10 tribos ficam na parte de cima, na parte norte. A capital aqui é Samaria. Na parte do sul, nós temos a capital Jerusalém, onde 2 tribos se uniram em uma só, Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então Deus vai liberar agora o juízo, presta bastante atenção, em uma terra dividida. Davi reinou com guerra, mas manteve o povo unido. Salomão reinou com paz, mas no final o povo foi desunido. Se eu posso te falar algo forte hoje, Deus não quer retirar a guerra da sua vida, porque às vezes a própria paz é o que vai dividir a sua casa. Jesus falou assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada. Então toda vez que você foge das guerras, toda vez que você quer viver uma vida tranquila, você está gerando a própria divisão das suas terras. Quantos me ouvem aqui no nome precioso de Jesus? Então nós vamos lá. Ele vai falar uma palavra de sentença contra Judá, e depois ele vai falar uma palavra de sentença contra Israel. Presta bastante atenção. O juízo começa daqui e sobe. Você lembra da escada de Jacó? A escada de Jacó, os anjos não desciam e subiam, os anjos subiam e desciam. Isso quer dizer que todo o movimentar de Deus começa de baixo e depois ele vai para cima. Posso te falar forte? O juízo de Deus está começando na nossa nação, no povo de baixo, na política. Os homens estão sendo desmascarados, mas em breve vai acontecer no meio eclesiástico. E Deus vai levantar o tapete, vai mostrar quanta sujeira nós temos. Aleluia. Aleluia. Então nós estamos em um momento profético. E quando ele chega para Israel, o texto que nós lemos vai dizer assim: olha, dos vossos filhos eu suscitei profetas, e dos vossos jovens nazireus. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Vocês, eu tirei de vocês os profetas e os nazireus desse tempo, mas vocês deram vinho para os nazireus e calaram a boca dos profetas. A Bíblia está querendo falar que quem vai matar a geração profética do amanhã não é o mundo, somos nós mesmos. Hello? Quem está matando os profetas da geração vindoura é você. Quem está dando fim ao avivamento não é o mundo, somos nós mesmos. Deus está falando: eu tirei de vocês filhos que são profetas e jovens nazireus, mas vocês deram de beber vinho para os nazireus. Aleluia, gente. Você consegue entender isso daqui? Que nesses dias quem está cortando o que Deus está movimentando nos dias vindouros somos nós mesmos, pela nossa negligência. Nós temos os nossos profetas que são filhos do nosso ventre, mas nós mesmos contaminamos eles. Deus me segura. Irmãos, no Brasil hoje 60% dos presbiterianos são filhos de crente. Deus não está querendo mais a sua boa intenção, Deus está querendo a sua sabedoria. Porque, irmãos, os monstros hoje em dia não ficam mais debaixo da cama, ficam em cima dela. Aleluia. Nós mesmos cultivamos os nossos próprios leviatãs. E no final a gente vem para uma casa como essa aqui, mandar os outros resolverem aquilo que foi a gente que começou. Porque nós pensamos que nós temos que passar a informação bíblica teológica, Pedro, Tiago e João no barquinho. Aleluia. Isso nunca resolveu nada para ninguém, cara.
você não transfere caráter para o seu filho. Você não mostra a ele o que é ser um homem de Deus. Você não mostra para ele o que é ter reverência. Você não coloca ele em ambiente de glória. Você não colocou nele o temor do Senhor. Nós estamos matando uma geração vindoura. Sabe por porquê? Nós estamos ensinando eles a confiarem no dinheiro, no salário do patrão e não em Deus. Nós vivemos uma vida, irmãos, que nós estamos matando o avivamento do futuro. Deixa eu te falar mais. Nesses dias não dá mais pra gente começar algo que vai terminar em nós mesmos, cara. Nós temos que começar algo e dar sequência para isso daí. Irmãos, sim, é um jovem de 22 anos que está ensinando você de 40 a ser pai, cara. Você tem noção do que é isso? Deus precisar de mover isso. Tem noção do que é você passar a vida toda? Deixa eu te falar, a sua experiência não adianta nada com Deus, cara. Sendo que você passou esse tempo todo com a sua mente sem elasticidade para a evolução. Deixa eu te falar, as estratégias dos nossos pais não funcionam para os nossos filhos hoje. Nós estamos vivendo em dias terríveis. Nós estamos vivendo em dias terríveis. E aí a gente vê, irmãos, o filho dando um tapa na cara do pai, o filho desrespeitando o pai, e aí a gente ri disso. Posso te falar algo? Tudo que vai te matar um dia, você está rindo hoje. Sabe como que o homossexualismo cresceu no Brasil? Não sabe? Debaixo dos nossos olhos. A gente ria na zorra total quando alguém imitava. As pegadinhas começaram. Os trejeitos, a gente começou a achar tudo normal, irmão. O diabo vai fazer você rir de algo que vai te matar amanhã. A consequência disso que hoje é tudo normal, cara. E cresceu debaixo do nosso nariz. E tem coisas crescendo debaixo do seu nariz que você tem que dar fim hoje. O diabo está cercando a casa de muitas pessoas que estão vindo culto, dando glória a Deus, dando aleluia. E esse avivamento onde a gente recebe algo aqui que não toca a nossa casa lá, esse avivamento não é verdadeiro, gente. Glória a Deus. O maior pregador se chama Noé, que ganhou somente os da sua casa, gente. Glória a Deus, irmãos. Eu posso te falar algo, a salvação de uma família, Noé demorou 100 anos para construir uma arca. Posso te falar algo? A salvação dos seus filhos é algo que você vai construindo todos os dias. Aleluia. Meu Deus do céu, gente. Aleluia. É algo que você vai construindo, mas nós preferimos entreter de uma forma que a gente fique livre da chatice deles, porque nós não tivemos pai, então nós também não sabemos o que é ser pai. Eu tive pai, não. Estou falando de ter pai, estou falando de ter a paternidade da forma bíblica para você. Então nós não temos referência e também nós não conseguimos passar algo que a gente não recebeu. Então se você não recebeu isso do seu pai, é tempo de você receber isso de Deus, cara. Porém você não recebe isso de Deus vindo aos cultos, você recebe isso de Deus se relacionando com Ele. E relacionamento não se restringe em um ambiente de 2h30 de culto 3 vezes por semana. Relacionamento é algo constante, é algo que flui 24 horas por dia. É Deus curando você dos traumas que você teve. Irmãos, nós estamos cercados de gente carente, gente. Porque gente que foi abandonada, gente que foi desamparada, gente que sofreu, gente que foi ferida. E agora esse tipo de gente é peso para as outras pessoas. Aleluia. Irmãos, aí você quer suprir a sua carência nos outros, cara. Eu posso te falar algo? Pode vir o ursinho povo e ninguém vai conseguir te suprir, cara. Tem algo que não é o homem que vai te dar, tem algo que você deveria buscar de Deus. Só que você é solitário demais e você se sente, irmão, o espírito da depressão está agarrando na sua falta de relacionamento com Deus. Porque você precisa de alguém tangível e Deus não é tangível. Você precisa de alguém que te ouça e para você Deus não te ouve. Você tenta acreditar nisso, mas você não consegue viver essa realidade. Aleluia! Então esse tempinho, eu estou ferido. Me machucaram, irmãos. Não é tempo mais de Deus simplesmente só cuidar, cara. Agora é o tempo de você desenvolver. Já era para você ter sido curado disso há muitos anos.
Já era para você estar fluindo nisso há muitos anos, irmão. Não é em relação às suas feridas, é em relação a quem você deixou de tratar delas. Aleluia! Porque ferida, irmão, todos nós temos, cara. Amém, irmão? Então, posso te falar algo: o relacionamento é a única ferramenta que pode transformar os seus traumas nas suas maiores forças. Aleluia! Então, você que não teve mãe vai ser a melhor mãe do mundo quando o relacionamento com Deus te atingir, cara. Aleluia! Você que não teve pai vai ser o melhor pai do mundo quando Deus pegar você por dentro, cara. Irmão, Deus quer pegar você hoje, bicho. Aleluia! Aleluia! Gente, nós estamos matando os nazireus. O nazireu, ele não pode beber vinho. E a gente fala, cara, bebe, cara. Sabe o porquê? A gente consegue conviver com alguém até que ela comece a se consagrar mais do que nós. Aleluia. A esposa consegue conviver com um marido alcoólatra, mas quando ele vira homem de Deus e crente, ela tem dificuldade. Porque agora ela não é mais a vítima. Então o que Deus está precisando curar não é o marido dela, é ela. Tem pessoas que elas mesmas promovem no seu interior a dificuldade dela, porque é aquilo que vai fazer ela ser a coitadinha. E Deus não quer que você seja um coitadinho mais, irmão. Nós não temos, irmão, deixa eu te falar mais uma coisa. Nós não temos mais esse tempo de ficar nos colocando como ovelhas. O tempo das ovelhas passaram, gente. Agora são tempo de Deus cultivar leões. Amém, irmãos? Irmão, não dá mais para ficar aquele berre. Não! Está na hora de rugir, gente. Ai, pastora. Ai, não, irmão. Está no tempo de você dar palavra de vida para as outras pessoas, cara. Aleluia, gente. Irmão, esse espírito de carência, Deus quer tirar ele de você. Porque a carência não é suprida. A carência tem que ser curada. Aleluia. Irmão, eu estou falando que Deus vai te pegar por dentro hoje. Irmão, Deus te trouxe aqui para te laçar, cara. Esses dias vão ser dias que você vai sair daqui virado, mas você vai sair daqui novo, vai sair daqui diferente. Aleluia. Irmãos, irmãos, eu tentei falar uma palavra profética assim, desde quando eu entendi o meu propósito e nunca consegui, cara. Eu sempre pregava com força e não fluía. Sabe por quê, irmão? Porque não estava no tempo. Tem certas coisas que você só tem autoridade para falar depois que você tem cicatrizes nas suas costas. Amém, irmãos? Tem certas coisas que você só tem autoridade para falar depois que você já perdeu muita coisa que nunca mais vai voltar. Aleluia. Então, irmãos, eu fui ministrar, fui tentar falar uma palavra mais branda e, irmão, não flui mais isso. Amém, irmãos? Porque chegou o tempo, irmãos, de rugir. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, chegou o tempo de rugir, gente. Gente, chegou um tempo onde nós estamos em um tempo profético. Quando eu digo profético, é porque desde os anos 90 até cá, quem reinou foi um tempo pastoral, um tempo de cuidado, um tempo de amparo, um tempo de... Irmãos, esse tempo agora passou, cara. A nuvem anda. Aleluia, gente. Gente, a nuvem está andando. O Brasil, posso te falar algo muito forte? A Bíblia dá 3 anos para uma árvore ela começar a dar fruto. Então, durante 3 anos, alguém vai lá e rega. Vai lá e rega. Só que nós temos que entender que chega um tempo que se ela não dá fruto, ela tem que ser cortada, cara. Aleluia. Então esse tempo de alguém vir em você e regar você e você continuar assim, cara, infelizmente, ou você dá fruto, ou você começa a se desenvolver, ou você flui naquilo que Deus te chamou, no seu propósito, no seu destino, ou você encara isso que você está tentando fugir há muito tempo, cara. Aleluia. Ou Deus vai te separar, irmão. Não, e Deus vai me matar. Não, você só vai ficar de fora do grande mover desses dias. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz assim que Filipe vai para Samaria, prega e cura e sinal e glória, e ele começa a cuidar daquele grande rebanho. Chega Pedro e João.
Fala assim, ó, agora tá no nosso tempo. Filho, sai aqui que agora está na hora do apostólico. Ele fez o evangelístico e o pastoral. Só que tem um tempo do evangelístico e do pastoral. Ele tem que se retirar para a entrada do apostólico, do profético. Quando ele chega, muita gente começa a ser curada de coisa que o evangelístico e o pastoral não fez. Glória a Deus. Aleluia. Então nós estamos em um tempo que a nuvem está movimentando para que nós alcancemos uma estatura profética. Você sabe por quê, irmãos? Nos nossos dias nós não precisamos mais de evangelistas. Irmão, misericórdia. Não estou falando que o ministério vai parar, não. Eu estou falando assim, geral assim. Nós estamos precisando de profetas. De homens que subam em reinados e colocam o dedo na cara do governo e falam assim, só o Senhor é Deus. Aleluia. Homens que falam assim, segundo a minha palavra não chove mais. Glória a Deus. Homens que têm responsabilidade nos ombros. Homens que carregam uma capa pesada. Aleluia. Homens que não querem ajudar. Irmãos, o tempo de ajudar acabou. Agora é um tempo de espalhar. Aleluia. A Bíblia diz que para tudo há um tempo de ajuntar pedras, é um tempo de espalhar pedras. Nós estamos num tempo de espalhar. Nós estamos em um tempo que nós não vamos chegar mais para agregar pessoas. Irmão, mas que é isso? Não, nós estamos num tempo de tirar o joio, irmãos. Amém? Amém. Nós estamos em um tempo de subtração, cara. As pessoas que não funcionam vão ser substituídas por quem quer algo de fato com Deus. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas que só querem ser cuidadas, as pessoas que querem ser carregadas no colo, irmãos. Infelizmente, não é para você querer ser carregado no colo, é para você carregar alguém no seu colo. Irmãos, no relacionamento você não exige de pessoas, você dá para pessoas. Aleluia. Você não cobra a falta de carinho, você dá. É verdade, Jesus. Muito forte. Irmãos, nós não somos mais receptáculos, nós somos provedores. Amém, irmãos? Amém. Deus vai te pegar hoje, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, diga nazireus. Diga profetas. Nós vamos entender uma coisa muito preciosa aqui sobre o nazireado. Irmãos, eu sei que a minha letra não é aquilo tudo, mas tenha compaixão muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está aí com a sua Bíblia aberta aí? Entre os vossos filhos eu suscitei profetas. Então, os profetas são filhos, certo? Hã? E entre os vossos jovens? Então, os nazireus são jovens. Irmão, dá pelo menos uns gritinhos de glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sobre toda força, restaura
Jovens nazireus, preste bastante atenção. A Bíblia ele é um livro misterioso. Aleluia. A Bíblia, mesmo aberta, pode estar fechada para você com 7 chaves. Tem muita gente com a Bíblia aberta, mas espiritualmente ela está fechada. Nós temos alguns períodos na Bíblia. Nós temos inocência, consciência, governo humano, graça, patriarcal, lei e milênio. Quando a Bíblia fala de jovens, a Bíblia não está falando de qualquer grupo de pessoas, não são crianças. Os jovens na Bíblia é quem tem acima de 14 anos de idade. Alguém que passou por um ritual judaico chamado Bar Mitzvah, filho do mandamento. O filho crescia, ou melhor, o filho nascia, e o pai começava a ensinar para ele os princípios judaicos. Glória a Deus. Glória a Deus. Com 5 anos ele já era catequizado na sua fé judaica. A escola que ele ia não ia ensinar nada mais, nada menos do que a lei de Moisés. Depois que ele fazia 12 anos, ele poderia agora fazer mais um curso. A gente chama em língua hebraica de Beit Midrash, a casa da interpretação. A Beit Midrash, quem me ouve, era uma escola rabínica que não ia mais catequizar ele no alfabeto hebraico ou nas suas línguas convencionais que se falava. Por exemplo, Jesus no tempo dele falava 3 idiomas. Então vira nessa mesa e fala assim: vai estudar, viu, filho? Você está achando que Jesus era... Não. Jesus, ele falava 3 idiomas. E Jesus, como muitos daquela época, eles participavam de uma Beit Midrash. O que era uma Beit Midrash? Eles iam ser discípulos de algum rabino. Aleluia. Então eles largavam o pai, largavam a mãe. Durante esse período iam estudar pessoalmente com um rabino. Iam morar com ele. Ouça-me, por favor. Iam aprender não só aquilo que ele ensinava, mas aquilo que ele fazia. Porque um bom rabino não é aquele que ensina somente com palavras, mas com atitudes. Então iam ver como que ele toma banho, como que ele dorme, quais rituais, ia ver tudo. Na época de Jesus, 2 homens tinham uma Beit Midrash, uma faculdade que algum tempo atrás fora chamada de Escola de Profetas, iniciada por um homem chamado Samuel. Ele vai ter um rancho, aonde ele vai ter discípulos chamados filhos de profetas. Elias vai dar continuidade, Eliseu, até que chega nesses 2 homens no tempo de Jesus. Um deles se chamava Hillel,